Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva aonde quer que nós nos encontremos nesse momento. Esse é um trabalho desenvolvido pela Casa do Caminho, da Caridade e Fraternidade. E nós vamos nos reunir aqui para falarmos um pouco sobre a gratidão. Essa emoção, esse sentimento tão importante nas nossas existências. E para falar da gratidão, nós precisamos citar e envolver Joana de Ângeles em nossa conversa. Joana de Ângeles, espírito profundamente conhecedor da psicologia humana, que por meio da magnânima mediunidade do Divaldo, nos falou sobre assuntos extremamente relevantes no que diz respeito à questão psicológica do ser. E Joana de Ângeles vai nos dizer que nós devemos alimentar em nós a gratidão, deve ser vivenciada em todos os momentos da nossa existência corpórea. Então, Joana de Ângeles nos diz assim: nós devemos ser gratos em toda e qualquer situação. E ela diz mais, ela vai dizer que a gratidão ela é filha do nosso amadurecimento psicológico. Que quando nós somos capazes de compreender o ser espiritual que existe em nós, quando nós já temos essa maturidade psicológica de, inclusive, entender que as coisas acontecem seguindo leis de reação, de ação, efeito e causa, quando nós já temos essa maturidade, e também, principalmente, de entendermos que somos filhos de um Criador, que é amor incondicional, que é bondade incondicional, que sequer nós temos uma palavra, um adjetivo para qualificar esse Criador. Tudo o que nós falamos sobre Deus, todos os adjetivos que nós colocamos, é ainda muito pobre, é ainda muito infantilizado. A gente não consegue dimensionar o nosso Criador. Mas nós sabemos que o amor do nosso Criador é incondicional. Então, Joana de Ângeles nos diz, quando nós temos essa maturidade psicológica, nós passamos a ser gratos a tudo. E ela complementa dizendo que a gratidão nos enriquece de alegria e de paz, porque nós passamos a enxergar o mundo, as pessoas, a nós mesmos de uma maneira muito diferente, de uma maneira que nós somos capazes de vivenciar as nossas experiências, mas sabendo que dentro dessa experiência o resultado final é sempre o nosso amadurecimento, sempre a nossa evolução e sempre para o melhor. Existem algumas experiências que já foram feitas sobre essa sensação, essa emoção, esse sentimento que é a gratidão. E uma dessas experiências foi feita na Universidade de Indiana, lá nos Estados Unidos. E eles chegaram à conclusão que a gratidão, que ser grato às pequenas coisas, geram mudanças ao nosso entorno, ao entorno de nossas vidas e principalmente grandes mudanças, inclusive cerebrais. Nosso cérebro passa a agir de maneira diferente dentro de determinadas situações. E é muito interessante, e foi publicado um artigo no jornal cientista chamado Neuroimagem, e nesse jornal eles atestam que a gratidão, depois de, não importa, meses ou poucos meses que nós estamos treinando, exercitando ela, o nosso cérebro ele passa a ser condicionado a ser grato, ou seja, trazendo para nós benefícios e mostrando que a gratidão, sim, ela pode ser treinada. Ela pode e deve ser treinada por nós.
E nós estamos tendo um momento agora, uma experiência agora, de uma dimensão tão grande, tão gigantesca, que nos permite refletir profundamente sobre o que nós somos gratos e ao que nós devemos ser gratos. Olhando agora o mundo, olhando agora tudo que nós estamos vivenciando com essa quarentena, com a Covid-19, nós começamos a olhar para fora, porque agora nós nos colocamos dentro de um mundo, de um universo que não fazia parte da nossa realidade diária. Nós estamos fechados num universo diferente. E olhando para aquele universo que nós tínhamos, olhando para tudo que nós podíamos fazer, tudo que estava à nossa disposição, tudo que nós tínhamos, isso gera em nós profunda gratidão. Ou pelo menos deveria gerar. Porque lembrar que a gente tinha liberdades das quais nós não temos agora, nos faz ser gratos. Quando nós voltarmos a ter novamente algumas, não serão todas, liberdade de ação, de podermos estar reunidos dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro do templo evangélico, dentro do templo espiritualista, seja o que for, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, estarmos ali juntos, ou quando nós pudermos estar nos alimentando com os parentes que ficaram para fora da nossa quarentena, no sentido físico, pelo menos, porque também estão fazendo quarentena nos seus lares, nós vamos ter uma gratidão enorme. Nós vamos vivenciar isso de uma maneira muito diferente, pelo menos deveríamos. Coisas que faziam parte da nossa rotina e que talvez nós não parássemos para agradecer, para ser gratos. Até mesmo uma sensação boba, pequena, de ir buscar um alimento na rua e não sentir medo de ser infectado. De poder chegar e encontrar um amigo e poder abraçar esse amigo sem sentir medo, sem se sentir constrangido por isso. Então, talvez toda essa situação, ela servirá para nos tornar mais gratos. Além disso, nós também estamos tendo a grande oportunidade de sermos gratos ao que nós não tínhamos e o que essa pandemia nos deu. E que nós não valorizávamos, e se tínhamos, não agradecíamos. Que é a oportunidade, sim, de estarmos um pouco mais reclusos, de estarmos focados, de estarmos refletindo, de estarmos parando um pouco e sermos um pouco mais serenos nas nossas ações, de estarmos convivendo um pouco mais com os nossos entes queridos. Então, de todas as formas, nós estamos tendo uma grande oportunidade de trabalhar em nós e de treinar em nós essa gratidão que a ciência vem nos dizer que traz inúmeros benefícios à nossa saúde. E sem dúvida, o mais importante, que é fortalecer as nossas resistências físicas, que é trabalhar com o nosso sistema imunológico. Então, é o momento de não demonstrarmos a revolta, muito pelo contrário, a gratidão ao que está sendo nos oferecido e dado a nós e que nós não tínhamos antes, e agradecer o que nós tínhamos e temporariamente nós estamos impedidos de viver e de exercer. Então, o momento, seja ele do que ficou, seja ele do que agora está sendo, é um momento de gratidão. E mais do que isso, a ciência vai nos colocar uma experiência maravilhosa que foi feita com 43 voluntários, que eram pessoas que passavam por um processo de depressão e de transtorno de ansiedade. Então essas pessoas, elas estavam fazendo ali uma terapia em grupo, uma terapia para tratar essas questões. E
os cientistas, os pesquisadores ali, o que eles fizeram? Eles dividiram esse grupo. Então, 22 pessoas que faziam parte do grupo, que estavam sofrendo ou de um transtorno de ansiedade ou de depressão, eles fizeram o quê? Fizeram com que essas 22 pessoas, nos 3 primeiros encontros que eles tiveram, que elas escrevessem cartas, que elas escrevessem sobre o que elas eram gratas, a quem elas eram gratas, a qual situação, a qual momento na vida, a qual livramento, a qual história elas eram gratas. Então elas foram escrevendo. Então nesses 3 primeiros encontros, em que essas 22 pessoas se reuniram, eles foram escrevendo. E os outros, eles não faziam esse exercício. Faziam outras terapias, mas não faziam esse exercício que eles chamaram de sessão da gratidão. Pronto, passou esse período e 3 meses depois, o que eles fizeram? Eles fizeram um escaneamento cerebral em todos os 43 pacientes, nos 43. Só que durante esse escaneamento cerebral, eles combinaram com eles assim, olha, nós vamos colocar para vocês as fotos das pessoas que fizeram inúmeras doações para que esse tratamento, para que essa terapia que vocês estão fazendo desse certo. Essas pessoas contribuíram com dinheiro, com outras doações para que a gente pudesse fazer esse tratamento. Então, eles sabiam que era um exercício, que eles estavam sendo, era um exercício que tinham scanners ali, óbvio, e que estaria sendo analisado, né, toda a atividade cerebral deles, mas eles acreditavam que realmente aquelas pessoas haviam feito doações. Eles acreditavam nisso. Só que as pessoas não tinham. Pegaram fotos aleatórias e colocaram ali para elas. E elas, então, todas as 43 pessoas começaram ali a emanar os sentimentos de gratidão da maneira deles, agradecendo pelo que eles tinham feito, pelas doações, por estarem apoiando o tratamento deles, a terapia, enfim. No final, o resultado foi surpreendente, foi muito interessante, porque aqueles 22 que haviam sido submetidos à sessão de gratidão, que haviam feito escritos sobre tudo que eles sentiam e que eles eram gratos, os exercícios, as atividades cerebrais deles foram muito mais intensas do que aqueles que não tinham exercitado a gratidão anteriormente. Então, o que eles percebiam ali? O que eles perceberam? Eles perceberam que a atividade cerebral nas áreas relacionadas ao sentimento de gratidão daqueles irmãos que haviam feito a sessão era muito maior do que os que não haviam feito essa sessão. Então, os pesquisadores eles disseram que é importante ressaltar que o cérebro, essas áreas do cérebro, respondeu de forma ímpar. O que eles querem dizer com isso? Eles compararam com, por exemplo, quando as pessoas sentem empatia, se colocam no lugar do outro. Eles falaram que, ok, existe toda uma atividade cerebral, mas a atividade cerebral que foi detectada, que foi observada, enquanto as pessoas demonstravam gratidão àquelas outras pessoas que eles acreditavam ter contribuído de alguma forma para aquela terapia, ela era ímpar, ela acionava partes e exercícios e atividades de uma forma muito mais intensa, até mesmo do que da empatia. Então, o que eles concluíram? Que a gratidão é um sentimento único. Olha o quão espiritual é isso. Olha o quão espiritual, porque se nós analisarmos o evangelho do nosso mestre Jesus, o nosso mestre, ele sempre deixava para nós, de alguma forma,
muito clara o quão importante é sermos gratos. Amai, faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Amai a Deus sobre todas as coisas, ou seja, seja grato. Olha tudo que tem ao teu entorno, olha o vulcão de energia que você é. E agradeça, seja grato, ama. Amar é ser grato. Amar é gratidão. Então, a conclusão desse estudo, ele nos empolga porque demonstra que exercitar a gratidão tem um efeito duradouro em nós. É um exercício, é como se fosse um músculo mesmo, que a gente vai lá e exercita e ele vai se aperfeiçoando, e ele vai ficando mais forte, ele vai ficando melhor, e ele vai respondendo cada vez melhor e cada vez com mais facilidade. Então, se nós não exercitarmos a gratidão em nós, é um sentimento, é uma emoção, é uma vibração energética, espiritual, que muitas vezes pode passar desapercebido e ficar adormecida. E é tão interessante porque eles colocam para nós que eles observaram que até 3 meses depois do que eles já haviam exercitado aquilo, 3 meses depois é que eles foram fazer essa experiência. Eles esperaram 3 meses, mostrando o quê? Que aquela massa cinzenta, que aquela parte do cérebro, ele estava já ali, ele já imediatamente, ele já tinha a lembrança, ele já despertava aquele sentimento carinhoso, aquele sentimento de repassar e de agir com amor, porque estava condicionado daquela maneira. Essa pesquisa toda demonstrou que sim, a gratidão ela ajuda a diminuir a depressão. A gratidão ela contribui para tirar o estado de ansiedade, o transtorno de ansiedade do nosso caminho. Nos coloca numa condição mais segura, mais otimista. Tem uma história muito interessante, é uma jornalista que nos conta que a mãe dela entrou em coma no dia 17 de outubro de 1974. A mãe dela entrou em coma e a mãe dela ficou ali 3 meses em coma, e quando ela volta desse coma, ela diz para a família, para todo mundo, para os médicos, que ela se viu num quarto, deitada em cima de uma cama, e que havia várias pessoas ali conversando sobre a situação dela. E que ela chama ali uma pessoa que ela percebia ser ali vamos dizer, um professor, alguém melhor preparado, alguém que estava comandando aquela situação, vamos dizer assim, e ela chama essa pessoa e pede para ele para voltar, que ela queria voltar. Então, que essa pessoa retorna ali no grupo, eles conversam, e ele volta e diz para ela assim, sim, você vai voltar para criar os seus filhos, você receberá essa oportunidade, mas daqui a exato 20 anos, você retornará à casa espiritual. E ela contava essa história, uma família mais para céticos, né? Não tinham ali nenhuma viés religioso, nem espiritualista, e eles acreditavam que aquilo era coisa da cabeça dela, em razão do coma, enfim, né? E ela fala que a mãe dela levou uma vida de gratidão, que a coisa que mais marcou para eles, para os filhos, era que a mãe era muito grata a tudo. A mãe agradecia as coisas boas, as coisas ruins, tudo o que acontecia, ela sempre tinha uma palavra otimista, sempre dizia que para aquilo tinha jeito, que estava tudo certo, que não estava nada fora do lugar, que tudo se resolvia. E ela levou esse sentimento de gratidão, até que quando foi em abril de 1994, ela começa a passar mal. E entre idas e vindas a hospitais, ela acaba por se internar. Exatamente no dia 18 de outubro de 1974, às 5 horas da manhã, ela desencarna. Exatamente 20 anos depois. Mas viveu grata, agradecendo as oportunidades.
É interessante nós refletirmos, essa irmã, ela teve a oportunidade de lembrar do benefício que ela recebeu. E ela passou a vida inteira sendo grata a tudo. Mas nós, assim como ela, recebemos benefícios o tempo todo. A diferença é que muitas vezes, de forma consciente, a gente não lembra, mas inconsciente nós sabemos. Então, muitas coisas que nós conseguimos nos livrar, acontecimentos, situações em que nós estaríamos em determinados locais e que acontecem entraves que nos impedem de ir até aquele local, ou muitas vezes situações com pessoas amigas e que nós ali naquele momento nós conseguimos de alguma forma sermos úteis. N situações em que nós passamos, às vezes até sem saber. Então a gratidão, ela deve ser, como Joana de Ângeles diz, fazer parte de cada momento de nossa vida. Porque nós temos muito a que ser gratos. Essa situação que nós estamos vivendo agora, Chico deixou muito claro para nós que havia uma possibilidade de uma terceira guerra mundial e de efeitos catastróficos, porque nós estaríamos vivendo hoje uma guerra com armamento nuclear. Nós estamos falando de uma outra realidade, em que o planeta estaria, talvez hoje, com 2 meses de guerra, nem viveria isso o planeta, mas com poucos dias de guerra, o planeta já estaria com mais de 1/3 dizimado. Então, nós temos muitas razões para sermos gratos. É muito interessante, porque Joana de Ângeles ela vai dizer para nós que cada dia que a gente acorda, cada dia é uma abençoada oportunidade no nosso crescimento espiritual e para a nossa iluminação interior. E que só por isso nós já temos muitas razões para sermos gratos. Só por isso. Só pelo fato de amanhecer, de acordarmos, de abrirmos os olhos, nós já temos razão demais para sermos gratos. Porque é uma oportunidade de recebermos o perdão. É uma oportunidade de perdoarmos. É uma oportunidade de aperfeiçoar os nossos conhecimentos e de sermos melhores. E é um passinho a mais que nós vamos dando. Chico conta que ele agradecia todos os dias pelas dificuldades que ele teve, pelas críticas que ele recebeu, pela vida dele não ter sido fácil. Aí nós paramos para pensar, meu Deus, se Chico agradecia todos os dias, porque a vida dele não foi fácil, porque ele teve muitas dificuldades, porque ele recebeu muitas críticas. Então nós temos que agradecer de segundo em segundo, não é? Porque se ele diz que ele precisava disso, para ele não se desviar, para ele não se perder, quanto mais cada um de nós. E é tão interessante essa capacidade que o nosso irmão Chico nos fala, que nós muitas vezes não temos mesmo. Né? Às vezes nós não conseguimos nem agradecer as coisas boas que acontecem, nem de emanar um sentimento sincero de gratidão às coisas boas. Imagina as coisas ruins. Isso não quer dizer que nós vamos ser gratos a críticas infundadas. Jamais. A críticas que são feitas de maneira grátis, sem nenhum propósito. Nós temos que ter a compreensão que muitas vezes nós temos muita dificuldade em lidar com as críticas. Muita dificuldade. Mas nós temos que sim entender que muitas vezes essas críticas infundadas, essas críticas que vêm de sentimentos adoecidos, nós não devemos incorporar, nem internalizar e nem deixar com que elas façam um estrago em nossas vidas.
Não, de forma alguma. Nós devemos criar uma barreira a essas críticas infundadas e não permitir que elas nos causem nenhum problema. Ao contrário, nós devemos orar por esses irmãos porque estão doentes, estão em desequilíbrio. E o desequilíbrio, a defesa do desequilibrado é pôr para fora tudo o que ele tem de pior, para tentar aliviar. Mas mal sabendo esse nosso irmão, até mesmo nós, porque não é só o nosso irmão desequilibrado, somos nós, mal sabendo que ao pôr para fora todo esse veneno, nós estamos aumentando o nosso desequilíbrio, ao invés de aplacar e acalmar. Então, quando nós recebemos essas críticas que não têm nenhum fundamento, que elas vêm do desequilíbrio, da doença do nosso irmão, se nós temos mesmo a consciência do nosso papel e da nossa missão espiritual, nosso papel é orar, é pedir pelo equilíbrio, pedir pela paz, pedir pela serenidade, pelo despertar do nosso irmão, pelo nosso despertar, pelo despertar da nossa consciência. E não carregar essas críticas, mas se nós recebemos algumas críticas que tocam em nós, porque nós vemos ali o fundamento, às vezes mesmo do nosso irmão que não gosta de nós, mas nós vemos ali o fundamento, tem razão quando diz que eu ainda sou muito egoísta, que eu ainda sou muito vaidoso, que eu ainda sou orgulhoso. Tem razão quando diz que eu não dou o que há de melhor em mim. Quando nós percebemos que há razão, nós temos que ter gratidão. Gratidão e saber usar essa crítica para modificar aquilo que precisa ser modificado, para tentar transformar aquilo que precisa ser transformado. Divaldo conta a história de uma senhorinha que ela vai assistir a palestra dele e no final da palestra ela vai toda empolgada e fala para ele assim: Divaldo, você não sabe da maior. Agora eu estou aprendendo a tocar violino. Entrei na escola, já comprei um violino, agora eu vou aprender a tocar violino. E Divaldo fica indignado porque ele olha para ela e fala: mas minha senhora, 80 e tantos anos, ela já tinha 80 e poucos anos. Ele fala: mas minha irmã, você com 80 e poucos anos, para aprender a tocar violino são 11 anos, pelo menos, são 11 anos de estudo. Divaldo já dizendo que ela não ia sobreviver para terminar o curso. E aí ela olha para Divaldo indignada e ela fala assim: Divaldo, eu estou aprendendo a tocar violino já nessa existência, porque se não der tempo de eu finalizar o meu curso agora, na outra existência eu já venho com jeitinho, eu já venho com dom, eu já venho sabendo um pouco. Então aquilo foi um aprendizado muito grande para o Divaldo e para todos nós. Ou seja, gratidão pela vida e gratidão por ter a convicção de que é um espírito imortal e de que a morte não existe. Ou seja, eu tudo posso até o meu último suspiro. Então isso demonstra gratidão a Deus, gratidão à vida. E nós podemos mesmo fazer tudo o que temos desejo, o que temos vontade, independente da nossa idade, independente da nossa constituição física. Nós falamos sobre Stephen Hawking, aquele corpinho que ele tinha, e ele encarou aquilo e disse: é com esse corpo que eu tenho, é esse corpo que eu tenho que carregar, então vai ser com esse corpo que eu vou fazer tudo que eu vim aqui para fazer. Então nós devemos ser gratos, porque às vezes os entraves, eles existem para, de fato, nos lapidar e nos tornar melhor. As coisas não dão certo, não são como eu gostaria, não é da maneira que eu quero, mas qual é a lição? Qual é o grande aprendizado? Por que não deu certo? Porque o que eu fiz muitas vezes, eu fiz num estado de ansiedade. Eu fiz não colocando o que há de melhor. Então é a oportunidade que nós temos para essa grande reflexão. Chico diz para nós: se cubra de gratidão, se enche de amor. Chico fala para nós: recomece sempre, feche os ciclos.
Se permita fechar os ciclos. Permita que outro se abra e vá vivenciar o outro. E Chico nos diz assim: o que é benção para a sua vida, Deus vai te entregar. E o que não for para você, Ele vai te livrar. Ou Deus não tem esse poder? O nosso Criador vai nos dar aquilo que nos é de direito. E Chico ainda nos diz assim: aquilo que é teu vai encontrar um jeito de chegar até você. Vai chegar porque é teu, está no teu caminho, faz parte da tua história. E nós não podemos deixar de falar que não há efeito sem causa. Então nada acontece por acaso, não existe o acaso, não somos filhos do acaso. Nós às vezes ficamos muito preocupados com o efeito, mas e a causa? Nós temos que nos preocupar com a causa. Por que que isso acontece? Qual é a causa para que eu vivencie esse efeito? O que me causou isso? Nós devemos estar focados em nos preocupar com a causa. É muito interessante que nós observamos que muitas vezes nós estamos criando filhos ingratos, incapazes de agradecer as pequenas coisas. Nós precisamos rever isso. Precisamos criar filhos gratos. A ciência, os pesquisadores fizeram uma pesquisa muito bonita nos Estados Unidos com crianças de todas as classes sociais, de várias idades, mas todos adolescentes e crianças, e descobriram que aquelas crianças que conseguiam ter empatia, que conseguiam sentir gratidão, elas tinham emoções positivas, elas eram otimistas, se tornavam os melhores estudantes, as emoções negativas delas eram reduzidas, a sensação de conexão com a família, de conexão com a escola, de pertencimento a um grupo era muito forte nessas crianças. E isso fortalecia a saúde delas. Então nós estamos vendo muitos adolescentes, muitas crianças totalmente perdidas, porque são incapazes de sentir gratidão pelas pequenas e até mesmo pelas grandes coisas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes a serem gratos. E lembrar a eles para olhar em sua volta, porque muitas vezes o outro gostaria tanto de ter um pouco do que eles têm, o mínimo. Então nós devemos sim ensinar os nossos filhos a olhar para trás. Bezerra diz que para cada vontade de reclamar, que nós devemos pensar num motivo para agradecer. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus.